Salve, rapaziada, eu sou o Ryan Santos. Para quem não me conhece, eu escrevi 11 livros, eu viajei para 104 países, já joguei na seleção brasileira e me formei na melhor universidade do mundo, a mesma universidade que formou Elon Musk, Donald Trump e Warren Buffett, e também vendi uma startup aí para cima de 100 milhões de reais. Se tudo que eu falei agora soou como mentira para você, eu quero lembrar você que você é um racista. E você precisa de tratamento. Rapaziada, faz um tempo que eu estou no Rio e faz um tempo que eu não gravo um vídeo autoral / editorial. Os vídeos desse canal durante a Copa do Mundo, eles foram focados em futebol, em reagir a Reels e em comentar jogo. Por quê? Porque eu entro em menos polêmica se eu falar de Copa do Mundo, então, porra, eu tô ligado que depois daquele cancelamento de Red Pill, colocaram minha cara lá em cima. Pô, teve até reportagem no Globo Repórter sobre mim. Eu vi que eu tava no olho do furacão, decidi dar um passo atrás. E também, aqui no YouTube, nossa matemática vem na base do RPM, que é Revenue per milhar, que são 1000 views. Quanto você recebe por 1000 views? E nós entendemos que vídeos falando de futebol e de Copa do Mundo estavam pagando 2, 3 vezes mais do que vídeos normais. Então, cara, isso é um canal capitalista e nós fizemos isso. Eu tô há quase um mês no Rio de Janeiro e eu tenho notado certas coisas da sociologia dessa cidade. E hoje eu vou conectar a crise econômica do Brasil, o Império Romano, as betes e a viadagem. E o Felipe Ret, mas calma, não tem a ver com a viadagem do Felipe Ret. Cara, esses dias eu treinei com o Beto, que é o personal do Felipe Ret. E, porra, a gente fez um treino na Silvagem do Maitá e a gente trocou várias ideias e tal. E a primeira coisa que me deu o clique é que essa cidade, as pessoas estão mal de grana. Ponto e vírgula. Se você performa um serviço para quem tem grana, você não está tão mal. Ok? Então, se você serve aquelas famílias e pessoas que ou tem alguma mamata no governo, ou tem muito patrimônio na família, ou que são do showbiz e circulam muito dinheiro, você estando no lugar certo, na hora certa, você vai fazer um bom nível de vida nessa cidade, você vai viver bem, você vai morar na Zona Sul, você vai comer gente, tipo, você vai ter uma vida muito boa. Ok? O que, o Beto, personal do Felipe Ret, o nível de vida, tem a ver com o tema do vídeo que eu acabei de discutir. Olha só, rapaziada. Cara, tudo que sai de notícia é notícia ruim em termos de economia brasileira. Ok? A gente vê níveis de produtividade baixando, a inflação é sempre maquiada, mas o que a gente sente na pele é que o custo de vida realmente subiu. Se subiu para mim, que não faço conta, imagina para a pessoa que tem o dinheiro contadinho no fim do mês. A gente vê certos eventos flopando, por quê? Porque o povo não tem mais dinheiro na segunda quinzena. E um outro reflexo dessa crise econômica macro que o Brasil está passando, ele bate muito mais no jovem. No jovem. Então, vamos dizer, é o povo de menos de 25 anos. Por quê? Vou me teletransportar para o ano de, 2020. Meu último ano de faculdade. Tinha estágio... 2010, desculpa. Tinha estágio pra caramba. Okay? Além de estágio, tinha muitas aberturas para vagas de analista, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, eu durante a faculdade, saindo de faculdade, tinha muita oportunidade para trabalhar e acumular experiência profissional. Ok? Hoje, com um combinado de inteligência artificial, macroeconomia, uma economia brasileira mais voltada aos serviços e menos voltada
realmente a produção tangível, você vê que as pessoas abaixo de 25 anos, elas só encaixam em servir o outro, mas não servir o outro igual o personal do Felipe Ret, que ele é muito qualificado. Servir o outro assim, você vira balconista, você vira atendente, você vira, sei lá, recepcionista de alguma coisa. Aquelas vagas júnior de empresas ou até de escritórios de advocacia, elas não existem mais. Por quê? Porque o Maiá faz o trabalho dos estagiários. Então, hoje você precisa de uma pessoa com 5, com 10 anos de experiência, que sabe pilotar o Maiá, e aí eu vou deixar aqui o link aí da hashtag treinamentos, para você realmente virar esse piloto de IA. E eu tô falando, o benefício maior é para quem já tem experiência dentro de um ramo, e com essa experiência ele acaba substituindo pessoas abaixo dele por IA. Então você vira um piloto. Você usa o Claude para isso, o ChatGPT para isso, o Gemini para isso e por aí vai. Mas assim, cada vez mais a gente vê que as empresas estão cortando a caixa baixa, que são os analistas e estagiários, que assim, além de não produzirem tanto quanto a pessoa sênior, eles têm problemas de convivência, eles se frustram muito rápido, tem burnout rápido, todos aqueles problemas da geração Z. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Fica comigo, porque eu não falei de viadagem ainda. Ok? Esses dias eu saí com uma mina e eu pedi um Uber. Eu não saio de carro quando eu tô com mulher, não saio. Pedi um Uber. O Uber deixou a gente no restaurante, só que, cara, no caminho de casa até o restaurante, ele tava me falando... Eu fui zoar ele, né, com a house preta. Não sei se você sabe. Se você entra no Uber e tem uma house preta no painel, significa que aquele motorista, ele está disposto a receber o dinheiro da corrida em alguma outra forma. Tá ligado? Esse é o código dos homossexuais e tal, tem a house preta ali. E aí eu fui dar uma zoada no motorista com house preta. O moleque, cara, esse motorista tinha o quê? 22, 23 anos no máximo. Aí ele falou, pô, cara, qual é? Não faça essas coisas não. Mas ele diz que já pegou, quase que eu falo viadinho, ele já pegou um passageiro homossexual que chegou pra ele e falou assim, ó, eu te pago R$500 se você mandar a foto da tua rola. Aí você, sendo um motorista de Uber Black, você faz a conta. Cara, eu me mato de trabalhar aqui para, num dia bom, eu ganhar R$500. Se eu for ali no banheiro mostrar a minha rola e mandar para esse viadinho eu ganho R$500, é um bom negócio. E aí, tipo, ele falou abertamente. E diz ele que ele conseguiu amigos dele para mandar foto também. E aí, esse negócio de mandar foto é apenas o topo do funil. Eu tô rindo aqui, mas, cara, é uma história séria que tem a ver com a economia brasileira. E tem a ver com a sua família. O alerta que eu vou dar no final do vídeo é um alerta para a sua família, olha só. E aí, esse menino de 22 tinha amigos de 19 a 21, cara, ele virou o cara que conecta os homossexuais, os turistas ali daquela região de Ipanema, Farm, de Amoedo, pessoas com grana, com esses novinhos. E eu tô falando, não tô falando de novinho de favela, não. Eu tô falando de jovens, de classe média e média alta, que vê uma maneira fácil de ganhar R$500 mandando foto da rola para esses caras aí. Só que não é só uma foto da rola. A foto da rola é o topo do funil, porque depois ele fala assim, cara, eu te dou 700 para você deixar eu dar uma mamada. Lá ele. Mas assim, te dou 700 para você deixar uma mamada. Aí você vai intensificando e aumentando a grana, tá ligado? Até o ponto de esse menino de classe média e média alta, que é hétero, por falta de oportunidade, ele está botando o viado para mamar e empurrando neles. Ok?
E eu achei que isso era só um papo furado desses motoristas de Uber. Não, mas não, isso aqui realmente acontece, e acontece mais na classe média, média alta. Por quê? Porque essa população, esse nicho está focado ali no posto 6, 7, 8 Arpoador, Ipanema, Copacabana. A concentração de turistas LGBT estão realmente por ali. E aí, por que procuram esses novinhos de classe média, média alta? Olha só, vou te explicar. Cara, na população LGBT, existe papo de a cada 10 caras que dão, um empurra. Tá ligado? Então, o que acontece? Existe uma escassez. E é claro, porque se você for empurrador, você não vai empurrar em homem, você vai empurrar em mulher. Entendeu? Então, realmente existe uma escassez. E para remediar essa escassez, eles precisam pagar. E quem está disposto são esses novinhos. Novinhos estes que, se fossem na minha geração, estariam com estágio na Vale do Rio Doce, na L'Oréal, na Oi, no Leblon, que não existe mais, em fundo de investimento que já faliu, 50% de fundo de investimento. Então você vê uma deterioração da economia local, que reflete a falta de oportunidade de estágio, e se não tem estágio, não tem o trabalho de analista efetivado. Então essa pessoa fica com esse gap no currículo. Aonde entra as bets? O cara não está acostumado a dar o suor dele no trabalho, e ele foi educado desde a adolescência dele que ele consegue fazer uma fezinha, colocar R$100 e tirar 500 no fim do dia. Ah, porque ele acertou uma aposta de baixa probabilidade, fez uma combinada. Cara, isso, para a mentalidade do jovem, é horrível. Por quê? Porque acostuma ele a não entender o valor do dinheiro. E não entendendo o valor do dinheiro, o do suor, o que você faz? Cara, você encontra atalhos. Tipo, empurrar em gay. São atalhos. E esses atalhos já existiam quando não tinha economia. Quando tinha economia. Quando não tem uma economia pujante, querendo ou não, esses atalhos viram a sobrevivência. Ok? Cara, tem um livro do Jim Rogers. 2 livros muito interessantes para você anotar aí. Especialmente você que fala inglês, que lê livro em inglês. Investment Biker e Adventure Capitalist. O primeiro livro, ele deu a volta ao mundo numa motoca. Em 1990. O segundo livro, ele deu uma volta ao mundo no Mercedes com a mulher dele no ano 2000. Basicamente, ele foi para os mesmos países e comparou as economias e fez certas observações sobre o que aqueles países, o futuro da economia daqueles países. Ele trabalhou com o George Soros no fundo... Como é que é o nome do fundo de George Soros? Stanley Druckenmiller e George Soros. Cara, e ele se aposentou com 40 e poucos anos, com muito dinheiro, e aí resolveu virar escritor e escreveu essas 2 obras-primas. Hoje ele tem filhas que cresceram na China, não, em Singapura, falam chinês fluente. E esse é um cara que, ele pautou muito o que esse canal foi em termos de geopolítica, de viajar ao mundo e comparar país com país. Cara, um dos comentários mais marcantes que ele fez sobre a economia chinesa é que as prostitutas eram feias quando ele voltou. Quando ele foi a primeira vez, as prostitutas eram muito bonitas. E ele explicou que a feiura das prostitutas locais é um indicador de quão pujante é a economia daquele país lá. Por quê? A menina jovem e bonita, numa economia pujante, ela seria direcionada para o mercado de trabalho. Cara, no mínimo, ela trabalharia na recepção de um hotel. E não iria para o submundo, para aquela vida ali. E aí, só de observar as prostitutas da China, ela falou aqui, ó. Isso aqui não é uma bolha.
a economia vai crescer sustentavelmente por causa disso. Bons livros para você buscar e ler. Tá, aonde eu amarro Jim Rogers, essa história do taxista, do Uber, agenciando os amigos dele para os turistas LGBT, a economia brasileira e as bets. Olha só, rapaziada. Vai um alerta aí para você que tem filho entre 16 e 25 anos, especialmente no Rio de Janeiro, ou em outras cidades que recebem esse tipo de turismo. Cara, tome cuidado. Converse com seu filho. Cara, nem que seja você aumentar a mesada do seu filho. Okay? Eu tenho 2 primos nessa idade. Se eles estivessem no Rio, talvez eles estariam suscetíveis a fazer isso. Tá ligado? Por quê? Porque eu não enxerguei oportunidade nenhuma para um e nem para outro. O que eu fiz? Mandei os 2 para o exterior. Tem um na Califórnia e outro na Irlanda. Estão trabalhando trabalhos manuais e ganhando bem. Ok? Se eles estivessem no Rio, não haveria oportunidade para eles. E uma hora ou outra eles seriam convidados a fazer coisas do tipo. Quero lembrar você da lei da oferta e da demanda. A maioria dá. Se todo mundo quer dar e ninguém quer empurrar, eles têm que, 1, pagar e 2, pagar quem não é gay, que são esse público aí mais vulnerável do povo jovem que não ganha dinheiro, que mora com os pais e que foi educado que cresceu nessa cultura da fezinha. Vou fazer uma fezinha e ganhar R$500 numa tacada só. Que não entendeu o valor do suor e do dinheiro. Beleza? Então, se você é do Rio e se você tiver histórias assim de amigos de vocês aí nessa idade e tal e coisa, entre aspas, entre aspas não, o cara tá se prostituindo. Ele tá vendendo foto do pau, ele tá recebendo pro cara mamar ele, e por aí vai. Coloque aí nos comentários e faça o favor de passar essa palavra para frente para que a nossa adolescência hétero do Rio de Janeiro, nossos adolescentes, não caiam para esse mundo. Beleza? Não caiam para esse mundo. Existe a demanda? Existe. Mas, cara, quem acompanha esse canal não cai para esse mundo. É isso. Infelizmente, a deterioração da economia brasileira, especialmente da economia carioca, acaba levando a coisas assim. Isso aqui foi um vídeo sério, um vídeo para chamar a atenção de vocês, especialmente dos pais na classe média e média alta. Tá? Bom, rapaziada, dá o like e se inscreve no canal. Valeu.